視聴者の皆さん、こんにちは。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。Como vai esse feriadão aí, gente? Tudo bem? Aproveitem aí seu feriadão. Eu queria contar um episódio para vocês lá atrás. Eu sou descendente de japoneses, Sansei. Minha mãe é Nisei. Meu papai ele é filho de baiano, né? Brasileirão. Quando minha mãe conheceu meu pai, minha mãe ela vivia com meus avós japoneses, né? Meu avô e minha avó são japoneses, de Okinawa, né? Nascido em Okinawa. Então minha mãe vivia com meus avós, junto com a irmã da minha mãe, né? E os irmãos da minha mãe, meus tios, né? Então eles viviam num clima, num ambiente de japoneses, falava em japonês. Então minha mãe, quando conheceu o meu pai, com a época, acho que 19 anos, isso conforme minha mãe falava, tá, gente? Então ela começou a namorar o meu pai com essa idade, né? Os meus avós, que são japoneses, e os meus tios, que são irmão da minha mãe, segundo minha mãe, falavam que eles não aceitavam a minha mãe namorar com meu pai. A minha mãe não aceitavam que minha mãe namorasse com um brasileiro puro. Tinha que namorar com descendentes japoneses. Tinha que namorar com japoneses. Inclusive meus avós, meu avô e minha avó, era assim, rígido com minha mãe, né? Não era para namorar com brasileiro. Daí então, o que aconteceu? Minha mãe começou a namorar com meu pai, né? Brasileiro. Então aí eles falavam assim, se eles encontrassem meu pai junto com a minha mãe, eles vão mandar matar meu pai. Vai mandar matar meu pai. É isso segundo minha mãe, né, gente? Não sei se é verdade ou não, ou até que ponto ia matar ou não, mas no sentido de que eles eram contra o namoro de brasileiro. Isso era a verdade, né? Que naquela época as cabeças japonesas, eles eram bem assim críticos, não aceitando o namoro dos seus filhos descendentes com brasileiros, né? Com estrangeiros, né? Então foi assim, rígido com a minha mãe. Então, por ser dessa forma, a minha mãe e meu pai resolveram fugir. Eles fugiram, abandonaram a casa e fugiram, quer dizer, fugiram para um lugar incerto. E foram para São Paulo. Então era lá em Mato Grosso do Sul, né, onde minha mãe morava com meus avós e meus tios. Aí minha mãe fugiu para um lugar incerto, que daí então foi para estado de São Paulo, a gente morou em São Paulo, estado de São Paulo, que daí então onde eu vim, aí minha mãe, aí nasceu eu, né? Aí eu nasci em 1971, né? E depois veio meus irmãos, mais dois, né? Bem depois, né? Mas na sequência foi assim, até a minha mãe ter outro irmão. Minha mãe ficou em lugares incertos e minha mãe nunca procurou mais a família dela, né? Os meus tios e onde está a mãe dela também. Minha mãe não procurava. Então ficou fugida, minha mãe ficou fugida e meus avós e meu tio ficou procurando ela, né? E nesse sentido ninguém achava ninguém, minha mãe não achava eles porque também minha mãe não procurava. Então, quer dizer, não vinha informação para mim no sentido de como que era a minha família da parte japonesa, né? Então ficamos isolados. Aí um belo dia apareceu uma japonesa em casa, depois de 14 anos apareceu uma japonesa batendo palma lá em casa, perguntando se aqui morava a fulana de tal, que é o nome da minha mãe, né? Aí era eu que atendi essa japonesa, eu falei, é minha mãe. Aí eu chamei, mãe, tem uma japonesa chamando você ali no portão. Aí minha mãe foi lá ver, a hora que ela apareceu no portão assim, ela olhou e já reconheceu. A minha mãe já reconheceu a japonesa. Aí começou a chorar e foi lá, abraçou a japonesa. Aí eu falei, o que tá chorando, tá abraçando a japonesa?
E aí começaram a chorar abraçado, e eu sem entender, sem nada. Aí começou a falar, ai, quanto tempo, era irmã. Resumindo, era a irmã da minha mãe, que veio ao encontro da minha mãe. E estavam procurando durante 14 anos e não achava a minha mãe em lugar nenhum. Porque minha mãe não dava notícia, né? Naquela época era bem... Não se achava as pessoas como hoje se acha na internet, né? Minha mãe não fazia esse esforço de procurar, e acho que então, por parte da minha tia, da parte dos meus avós, do lado de lá, dos japoneses, procurava, mas não achava. Mas por que que, pronto, aí vamos lá, por que que a minha tia conseguiu encontrar minha mãe? Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Essa minha tia, que é a irmã da minha mãe, que veio ao encontro dela, disse que ela estava numa excursão, não sei para onde, né? Num ônibus de excursão, e lá tinha uma brasileira. A brasileira pegou na lista dos passageiros do ônibus os nomes das pessoas, e inclusive o nome dessa passageira, que é o nome da minha tia japonesa, né? E a outra brasileira que achou era a minha tia da parte do meu pai, que é a parte brasileira. Então a parte brasileira, a brasileira que achou na lista dos passageiros lá o nome da minha tia, era a minha tia, que era brasileira, que não conhecia a minha tia. Ela olhando lá a lista dos passageiros e, esse nome aqui não é estranho, esse nome aqui tá parecendo o nome da minha cunhada, segundo a minha tia disse, a minha tia brasileira disse, né? Esse aqui tá parecendo o nome, e aí ela começou a procurar esse nome, né, com esse sobrenome, quem que era esse sobrenome, né? A japonesa com esse sobrenome, que parecia o nome da minha mãe, o sobrenome da minha mãe. Ela achou lá, mas tá parecendo, essa japonesa parece com a cunhada com a minha cunhada, ela disse, né? Ela foi procurar conversar lá com essa japonesa. Por acaso você não tem uma irmã com esse nome Taíra? Esse sobrenome Taíra, eu tenho uma cunhada que chama Taíra. E ela mora na cidade tal, falou assim pra essa japonesa. Então, eu tenho uma irmã que eu tô procurando, assim. Pronto, aí dito e feito, encaixou. Aí a minha tia, da parte do meu pai, brasileira, através do sobrenome da lista de passageiros dessa excursão de ônibus, foi perguntar, aí descobriu que então era irmã da minha, que era a cunhada da minha irmã, que era a cunhada dela, né? Então, através do passageiro, gente. Olha pra você ver. Então, se não fosse a minha tia por parte brasileira ter achado o nome, né? Ter achado o nome da minha tia na lista de passageiro, certeza que até hoje nós não iríamos, talvez, né? Não sei, procurado ou achado, né? Porque minha mãe estava com aquele medo de não procurar encontrar os meus tios, minha avó, porque com certeza, conforme tinha dito, que vão matar meu pai se achar, né? Mas isso aí, acho que o tempo foi passando, lógico que não ia acontecer, creio eu, né? Então não aconteceu, na verdade. Aí nessa troca de informação da minha tia, quando foi na minha mãe, aí ela disse que meus avós, né, os japoneses, tinham falecido, né? Meus avós tinham falecido. Então eu fiquei sabendo que meus avós, até então eu acreditava que meus avós estavam vivos ainda, né? Mas não, a minha tia disse que meus avós tinham falecido. E minha mãe chorou, né, nesse momento, quando minha tia foi lá encontrar com ela. Olha como foi incrível o reencontro da minha mãe com minha tia, através de uma excursão da minha outra tia, por perceber a lista de passageiros ter o mesmo, umas passageiras que tem o mesmo sobrenome da minha mãe. Aí ela resolveu perguntar. Foi daí que encontrou. O Mochiroi, né? É isso aí, gente. Um abraço. É isso aí que eu queria passar pra vocês, esse episódio. Tá
talvez se não tivesse encontrado, minha tia não tivesse encontrado minha mãe, talvez a gente não teria vindo para Japão, né? Porque aí a gente se reaproximou, minha mãe se reaproximou da minha tia, foi daí que a gente também se reaproximou dos parentes japoneses, lá em Mato Grosso do Sul, né? Foi daí, foi criando aquele outro, um novo laço, que daí então para mim era tudo novidade. Primeira vez que a gente está se encontrando, né? Se encontramos os parentes da minha mãe. Foi daí que começamos a nos reencontrar e estabelecer a amizade. Daí então se foi. Aí foi crescendo aquela também junto com a vontade de vir para o Japão. Aí foi daí por isso que, resumindo, né? Foi por isso que a gente veio. Conseguiu vir para o Japão também. Então agradeço a minha tia por parte da meu pai, brasileira, que hoje mora em Santos, Praia Grande, e a minha tia por parte japonesa, que mora em Mato Grosso do Sul hoje, né? Então, graças à minha tia brasileira, a atitude, a proatividade, né? A iniciativa da minha tia brasileira, que conseguiu juntar as famílias. Muito obrigado, tia. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.